sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Glórias ao Senhor. Cadê o Lucas? Lucas, vem aqui. Homem de Deus. Menino, né? Eu posso chamar de menino, né? Do alto dos meus 40 anos, posso chamar de menino. As crianças, venham aqui, crianças. Já se posicione aqui à frente também, para a gente orar para elas subirem. O Lucas vai ser o responsável por trazer a mensagem aqui nesta noite. Homem de Deus, está aqui com a sua família linda, a Joyce, o Davi. Hoje com a presença da sua mamãe, a nossa visitante nessa noite, Dona Maria da Paz, que veio lá do exterior para visitar a nossa igreja, veio lá de Pernambuco, essa terra maravilhosa, e está aqui, né? A gente já conhecia ela porque ela sempre participava das nossas reuniões de oração, agora veio pela primeira vez à igreja. Seja bem-vinda, Dona Maria da Paz. Como que a igreja saúda a nossa visitante? Amém, glória a Deus. E vamos orar, eu vou orar pelo Lucas e o Lucas ora em seguida pelos nossas queridas crianças, professoras, para subirem. Ó Deus Todo-Poderoso, receba, Senhor, a vida do teu servo em tuas mãos neste momento, Pai, em nome de Jesus. Livra ele de todo o mal, Pai. E obrigado pelo teu grande amor, por tua graça e misericórdia que o Senhor tem manifestado na vida, na família deste teu filho amado, Senhor. Use ele nesta noite com poder e autoridade para pregar a tua santa palavra, Deus. E nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que temos como igreja, de estar diante de Ti, Senhor, de estar diante de homens que o Senhor separou para trazer a Tua palavra para nós, Senhor. Muito obrigado por essa graça maravilhosa, Pai. Tire aquilo que não vem do Senhor, mas o Teu Santo Espírito possa agir com liberdade na vida do Lucas, para trazer a Tua palavra aos nossos corações. E fale poderosamente a Tua igreja nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas crianças aqui, Pai presente, pelas professoras, que o Senhor, ó Deus, esteja capacitando as professoras, Pai, abrindo o coração e o entendimento das crianças, Pai, que elas venham, Senhor, ali cultuar o Senhor e ser edificadas, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria, né, e um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor nesse dia de hoje, né. Convido os irmãos para abrir lá em Filipenses 1. O tema da nossa mensagem de hoje, o privilégio de sofrer por Cristo e permanecer na fé. Quando nós vemos esse tema, ele inicia com algumas palavras que nos causam medo. O privilégio de sofrer. Aí você para e pensa, mas é privilégio sofrer? Tem coisas que é um privilégio sofrer. E quando a gente sofre por Cristo, é um privilégio. Mas nós precisamos ter esse privilégio em sofrer por Cristo, mas permanecer firme na fé. Amém? Todos abriram? Filipenses 1, do 27 ao 30. A palavra do Senhor nos fala assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento. Amém?
Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite aqui estarmos reunidos como igreja, e aqui, Pai, iremos ouvir da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja usando a minha vida, Senhor, que o Senhor esteja sondando os corações, quebrantando, e que a Tua palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, sobre cada um desses corações, e assim possamos, ó Deus, ser edificados pela palavra do Senhor, Pai. É em nome de Jesus, amém. Nós vemos aqui esse texto que Paulo escreve aos Filipenses, e quando nós olhamos esse texto aqui, ele está escrito em um contexto totalmente que condiz com esse título, com esse tema, que é sofrimento. É um contexto onde Paulo estava enfrentando o que? Paulo se encontrava preso, e Paulo foi preso em muitas de suas prisões. Aqui era uma daquelas que ele estava passando por ela, e mesmo preso, Paulo está escrevendo essa carta ao povo ali de Filipos. Mas Paulo deixa bem claro e ele demonstra uma questão: alegria no coração. Paulo, ele demonstra alegria no coração, por quê? Porque Paulo, ele tinha essa certeza de que a verdadeira alegria é somente em Cristo. É somente em Cristo que nós realmente sentimos uma verdadeira alegria. E nesse contexto, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele escreve com o objetivo de encorajá-los a permanecer firmes na fé, para que eles não venham desanimar, que eles não venham enfraquecer, mas que eles venham perseverar, crendo que Cristo Jesus estará com eles sempre até o fim. E diante de tudo isso, nós não podemos deixar de pensar que nos dias de hoje nós vivemos muito isso. Quantas lutas nós não enfrentamos e muitas vezes nós pensamos em desistir. Mas se nós olhamos para esse contexto, Paulo tinha muitos motivos para desistir, e Paulo não desistiu, mas Paulo permaneceu firme. Ele ali estava diante dessa prisão, mas ele estava escrevendo com alegria no coração, com esse objetivo de encorajar os irmãos a perseverar, irmãos. E nós podemos aqui ver que a nossa mente, o nosso coração precisa estar voltado para Cristo. Quando nós temos Cristo no centro da nossa vida, no centro do nosso ser, nós realmente iremos enfrentar todas as lutas, as perseguições, tudo que tiver que enfrentar, nós iremos enfrentar e ter a vitória como garantida, porque nós estamos em Cristo, porque nós temos Cristo como o quê? Como alvo, temos Cristo no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Que nós possamos ter esse objetivo, esse alvo nos nossos corações, na nossa mente, Cristo, sempre Cristo, para que assim nós possamos enfrentar, para que nós possamos ter esse privilégio de sofrer por Ele, mas permanecer firme na fé. Um primeiro ponto aqui que nós podemos ver, Paulo, quando encoraja os irmãos a se manterem unidos e a permanecerem firmes em um só espírito, em defesa da fé. Paulo aqui, eu dividi em 3 pontos, e no primeiro ponto aqui, o objetivo de Paulo é o quê? É encorajar os irmãos a permanecerem unidos e juntos, para que assim eles possam permanecer firmes na fé. E nós, como igreja, nos dias de hoje, nós nunca podemos pensar em estar sozinho, caminhar sozinho, mas em caminhar juntos. Todos juntos nós iremos ter mais força, onde se um cair, o outro irá levantar. Então, irmãos, a igreja que está junta, a igreja que caminha junto, a congregação toda e junto, ela tem um privilégio de quê? Que ela é uma congregação, ela é uma igreja mais forte, ela é uma igreja que ela irá passar pelo sofrimento, mas ela sempre estará mais forte, porque os irmãos estão juntos. Se a igreja está uma igreja totalmente solitária, onde o irmão caminha sozinho, primeira luta, primeira dificuldade que ele tiver, ele irá desanimar. Mas Paulo, ele deixa bem claro e ele encoraja os irmãos a estarem juntos, a estarem unidos, para que assim eles possam permanecer na fé. Se nós olhamos muitas vezes nos dias de hoje, muitas pessoas não querem caminhar junto. Muitas pessoas, elas acham melhor caminhar sozinho, mas o caminhar sozinho, ele é a pior escolha. Não é uma das melhores escolhas, pois sozinho você pode passar por
coisas que muitas vezes você não vai suportar. Que nós possamos aprender, que nós possamos ouvir o que Paulo aqui está escrevendo aos Filipos. Aquele povo ali de Filipos, ele escreve para aquele povo, mas ele escreve para nós também, para que nós possamos o quê? Estar buscando no Senhor, buscando estar no Senhor unidos, juntos, para que nós possamos enfrentar todas as lutas, mas que nós possamos permanecer firmes e um só em espírito, em defesa da fé. Em defesa da fé, isso sempre nos leva a pensar em defesa do Evangelho, irmãos. Muitas pessoas, elas não estão dispostas a enfrentar, a passar por lutas, por dificuldades em defesa do Evangelho. Ela prefere passar por momentos difíceis, por situações difíceis, em defesa de qualquer outra coisa, mas quando se fala do Evangelho, as pessoas parecem que têm medo, parecem que têm vergonha. Mas Paulo aqui é um exemplo que ele deixa para nós, que ele em momento nenhum se envergonhou, momento nenhum ele temeu o que ele iria passar. Tudo que Paulo ali passando por prisões e sabendo que a qualquer momento poderia ser preso novamente, Paulo não desanimou, Paulo não desistiu, mas ele continuou firme na fé, firme no Evangelho. Que nós possamos ter isso nos nossos corações, que quando nós temos Cristo, quando nós temos a palavra do Senhor, nós estamos seguindo o caminho certo para enfrentar todas as lutas, todas as circunstâncias desse mundo e permanecer firme com o Senhor. Isso é algo que não é fácil, mas o Senhor, o Espírito de Deus, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos fortalece, Ele nos capacita a enfrentar, a falar palavras que muitas vezes por nós mesmos não temos coragem de falar, mas o Senhor nos dá força para falar em defesa do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, muitas vezes, o que nós mais vemos, infelizmente, é igrejas passando por divisões. Divisões porque muitas vezes igrejas que querem seguir uma linha teológica, outra quer seguir outra. E nós vemos que o essencial, o centro, sempre tem que ser Cristo. Se Cristo está no centro, nós temos que ter isso como essencial das nossas igrejas, das nossas vidas. E muitas igrejas, infelizmente, têm gastado o seu tempo com coisas inúteis. Muitas igrejas têm se preocupado com as coisas desse mundo, mas não têm se preocupado com o Evangelho, com a palavra de Deus, que é o essencial para nós. E nós, irmãos, aqui Paulo, ele nos ensina, ele nos recomenda, ele nos exorta a ter isso em nossos corações, é ter a palavra do Senhor como fundamento, como nós estamos estudando na EBD dos adultos, os fundamentos da fé cristã. Nós precisamos ter isso em mente, é ter noção dos fundamentos da nossa fé. Se nós declaramos que somos cristãos, que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas nós não temos o conhecimento dos fundamentos, nós estamos vivendo de uma forma errada, porque a qualquer momento nós podemos ser abordados por qualquer uma outra pessoa e vir questionar a nossa fé, o que você vai usar de argumento. Então, meus irmãos, Paulo, ele recomenda isso, que nós precisamos ter a palavra como essencial, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer a esse Deus que nós servimos, que nós possamos, irmãos, buscar ajuda, caminhar juntos, andando uns com os outros, que assim nós iremos aprender. Sempre nós aprendemos um com o outro, nunca é um tempo inútil quando a gente caminha lado a lado. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito jovem não gosta, de caminhar com pessoas mais velhas, mas eu falo para os irmãos que é um aprendizado muito bom. Você vai ouvindo coisas e aprendendo coisas que muitas vezes você, com outro jovem, você não vai aprender. Mas nós precisamos entender isso, que o caminhar junto sempre irá nos levar a se fortalecer para sofrer e permanecer firme na fé. Paulo aqui, ele tinha quem que caminhava com Paulo. Paulo estava fazendo um discípulo de quem era de um adulto, mas era de um jovem, Timóteo. Timóteo estava começando a andar com Paulo, e Timóteo era um jovem. Paulo ali estava discipulando Timóteo, e Timóteo, ele ali demonstrou, e ele ali desenvolveu o seu ministério, e nós sabemos como foi o ministério
ministério de Timóteo, que nós possamos, meus irmãos, olhar para a palavra do Senhor e aprender com tudo aquilo que ela tem nos falado, que nós estejamos sensíveis à palavra de Deus, para que assim nós possamos realmente estar preparados para permanecer firmes no Evangelho diante do sofrimento. Amém? Um dos fundamentos para preservar a igreja em um estado saudável é permanecer firme e unidos na fé. Uma igreja saudável, quando ela cresce, é uma igreja realmente saudável, ela sempre irá ser uma igreja unida, ela sempre irá ser uma igreja que realmente os irmãos têm comunhão. Por quê? Porque isso faz com que ela cresça e ela seja uma igreja saudável, para ela enfrentar esse sofrimento e permanecer, para que irmãos não venham desviar, que irmãos não venham se afastar, mas que os irmãos estejam juntos. E aqui, meus irmãos, eu falo para os irmãos porque para mim foi uma experiência e tem sido nesse tempo aqui em Vila Moraes, eu senti isso, uma igreja que realmente está junto, que caminha junto, que assim nós possamos continuar sendo essa igreja que abraça, que acolhe, que caminha junto, pois Paulo ele faz essas recomendações, é para que a igreja ela seja uma igreja fortalecida, para que ela possa o quê? Perseverar, que ela possa perseverar firme na fé, que nós possamos ter isso nos nossos corações, que a bandeira que nós carregamos é a bandeira da fé, é a bandeira do Evangelho, que todos nós, onde quer que estejamos, nós possamos demonstrar essa bandeira do Evangelho de Cristo Jesus, que nós possamos testemunhar do Senhor, e assim nós possamos realmente ver almas sendo alcançadas para a glória do Senhor. Um segundo ponto, nós podemos pensar em perseverar em meio ao sofrimento. Quando nós pensamos em perseverar em meio ao sofrimento, é uma das coisas mais difíceis. Você está sofrendo e você diz, mas eu vou perseverar em meio ao sofrimento como? Pensando o seguinte, que a sua força não vem de você mesmo, mas a sua força vem de Deus. Se a sua força vem de Deus, você irá realmente perseverar, você irá passar por todo o sofrimento, irá ter a vitória garantida, não da sua forma, mas da forma que Deus quer que seja, porque você realmente está firme nele. E nós vemos que não é fácil, quando nós olhamos para o nosso contexto nos dias de hoje, já se vai quase 2 anos de pandemia e muitas famílias, muitas pessoas têm perdido familiares, amigos e diz, eu estou passando por lutas e sofrimento de perca, e como que eu vou permanecer firme diante de tudo isso? É simplesmente tendo a palavra como essencial. Quando nós buscamos na palavra, nós iremos encontrar essa força que vem do próprio Deus para nós poder permanecer firme diante das lutas, diante do sofrimento. Não é fácil, mas Deus ele é o nosso socorro. Deus é quem está prestes a nos socorrer. Basta nós o que clamar por socorro, basta nós buscar a Ele. Muitas vezes nós não temos feito isso, mas eu falo para os irmãos que não há coisa melhor buscar o socorro no Senhor. E aqui Paulo, ele recomenda o que aos irmãos? Um fortalecimento, que os irmãos estejam se fortalecendo, para que eles estejam realmente preparados, para que eles venham perseverar em meio ao sofrimento. Ali, a igreja de Filipos, eles estavam passando por isso, por um sofrimento onde Paulo estava escrevendo preso, onde os irmãos ali estavam sofrendo perseguição, muitos desanimando, mas Paulo fala, não desanima, mas persevera, confia no Senhor, confia que o Senhor, Ele irá cumprir com todas as suas promessas. Nós aprendemos isso, que Deus Ele é fiel, e Deus por ser fiel, Ele irá cumprir com as suas promessas. Nós precisamos permanecer na fé, nós precisamos confiar que Ele realmente irá fazer, que realmente Ele irá cumprir com todas as suas promessas, para que não fossem precipitados em confusão e decisões.
Paulo ele recomenda para que eles realmente estivessem buscando na palavra. Todas as decisões que nós precisamos tomar para as nossas vidas, para a nossa família, nós sempre devemos buscar na palavra. Nós sempre devemos buscar na palavra para que assim Deus esteja nos conduzindo nas decisões a ser tomada, para que nós não simplesmente tomamos as nossas decisões, para que nós simplesmente não façamos aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas nós venhamos buscar fazer a vontade de Deus. E Paulo ele fala o que para os irmãos? Que eles estejam se fortalecendo e que eles estejam buscando em Deus, direcionamento em Deus, para que eles venham realmente estar lidando com toda aquela situação que eles estavam enfrentando. E ele exorta eles ao que avançarem destemidos e não permitirem que nada e ninguém os impeça de seguirem firmes na proclamação do Evangelho. Paulo ele exorta eles para o que? Para avançarem. Nós temos essa missão de avançar, de continuar proclamando o Evangelho. Nós não podemos temer as coisas desse mundo, as pessoas desse mundo. Nós não podemos temer nada, mas nós devemos avançar, nós devemos continuar firme no Senhor, para que a palavra seja proclamada, para que o reino do Senhor venha avançar, para que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado. Quando nós olhamos para toda essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, e como eu falei no domingo passado, eu vendo o pastor falar que eles receberam recomendações de saírem do país, todos os missionários e pastores, e ele falou que não iria sair, porque ele entendeu que Deus ainda tinha algo a fazer lá através da vida deles. Eles poderiam temer toda essa guerra, poderiam fugir dessa guerra, eles iriam estar livrando suas vidas, suas famílias, mas eles escolheram o quê? Continuar lá, irmãos. Eles não temeram as circunstâncias do que estava prestes a acontecer naquele lugar. Da mesma forma, Paulo ele continuou perseverando em que? Na proclamação do Evangelho. E nós, nos nossos dias, no nosso contexto, com a liberdade que nós temos, quantas vezes nós fugimos dos momentos, das oportunidades que temos de proclamar o Evangelho? Nós devemos o que, irmãos? Avançar, nós devemos continuar a perseverar na proclamação do Evangelho. Nós não podemos recuar, mas nós temos que avançar. Nós temos que realmente ser uma igreja que não só se defende, mas que ataca. Defendemos o Evangelho e atacamos o que? Proclamando o Evangelho. Essa é a missão da igreja, é defender o Evangelho, é defender a palavra de Deus. E atacar como? É avançar proclamando as boas novas, para que a Vila Moraes seja alcançada, para que São Paulo, Brasil seja alcançado. Com certeza esse é o desejo de todo cristão. Com certeza esse é o desejo do seu coração, que o Brasil seja alcançado pelo Evangelho. Mas para isso acontecer, eu e você, nós precisamos o que? Avançar, proclamando o Evangelho. E Paulo, em momento nenhum, ele temeu o que poderia acontecer. Que nós possamos realmente aprender por meio da palavra, que iremos passar pelas aflições, que iremos passar pelas lutas, mas não podemos fugir da nossa missão, não podemos fugir daquilo que Deus nos confiou em fazer. Deus ele tem nos dado uma missão, que é anunciar a palavra, que nós assim possamos realmente cumprir com essa missão, testemunhar do Senhor. Amém? Que possamos realmente perseverar em meio ao sofrimento, pois as perseguições de certa maneira são selos da adoção para os filhos de Deus. Isso é algo que nós temos certeza, que todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é chamado por Deus, ele irá sofrer perseguição, ele irá passar pelo sofrimento desse mundo aqui. Muitas vezes ele irá passar por momentos difíceis, mas isso é um selo da adoção de filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, mas você não tem sofrido com isso, meu irmão, eu tenho isso a lhe falar, algo está errado. Analise a sua vida, porque todo filho de Deus ele irá sofrer perseguição,
ele irá sofrer alguma coisa. As pessoas do mundo, elas não vão chegar simplesmente em você e dizer: oh, você é um cristão, beleza. Vai sempre ter alguma coisa a falar. Nós precisamos ter isso em nossas mentes. Muitas vezes nós vivemos uma vida totalmente, tudo nos satisfaz. Se qualquer pessoa chega e diz, se chega lá uma pessoa dos TJ, bate no seu ombro e diz: beleza, está certo. Chega um outro lá do candomblé, bate nas suas costas, você está certo. Você só vai ouvindo e abraçando as ideias. Meu irmão, se você está vivendo dessa forma, algo está errado, porque Paulo sofreu perseguição. Paulo, ele aqui está recomendando, ele está exortando os irmãos a permanecer firme em meio ao sofrimento. Não é porque eles estavam vivendo uma vida tranquila e nem nós iríamos viver uma vida tranquila, mas ele já sabia que tanto eles quanto nós iríamos sofrer perseguições, que nós iríamos passar por momentos difíceis, por momentos que nós precisávamos estar firmes na fé, que nós iríamos precisar estar realmente, ter a convicção da nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa convicção, que é o que? A convicção da salvação, é a convicção de que realmente fomos selados por Cristo Jesus, que realmente fomos escolhidos por Ele, para assim nós dar continuidade à proclamação do Evangelho. Todo aquele que é salvo sempre terá Cristo no centro de sua vida. Cristo é tudo para ele, sem Cristo estamos mortos. A nossa vida sem Cristo é morte. Então todo cristão, ele sempre vai ter Cristo no centro, sempre o alvo será Cristo, por isso que ele não irá temer nada, ele não irá temer nada e nem ninguém, mas ele irá perseverar diante das lutas, diante das dificuldades, sabendo de uma coisa, que o Senhor será glorificado. Se a pessoa vai se render ou não, isso nós não sabemos, meus irmãos, mas nós precisamos saber de uma coisa, que se nós estamos cumprindo com a nossa missão, que é o que? Que é testemunhar do Evangelho, que é testemunhar do Senhor Jesus Cristo, o nome dele será glorificado. Nós não podemos realmente, simplesmente fazer as coisas pensando se vai ter resultado ou não, se vamos ver resultado ou não, mas nós temos que fazer porque o Senhor, Ele nos deu essa missão para cumprir, para fazer, que nós possamos realmente ter Cristo no centro, pois sem Cristo nós estamos mortos, mas em Cristo nós temos vida. Amém? Sem Ele nós não existiríamos, sem Ele nós não estaríamos aqui, mas por meio dEle, nós aqui estamos, graças a Ele, aqui nós estamos, para quê? Para glorificar o nome dEle. A nossa salvação vem dEle, nós somos salvos porque Ele nos salvou, Ele quis nos salvar, mas Ele não quis nos salvar simplesmente para nós estarmos sentados em um banco, ouvindo o Lucas, ouvindo o Gilmar, o Felipe, não, Ele nos salvou com uma missão, que é a proclamação do Evangelho, que é o quê? Que é passar por esse sofrimento da perseguição, é passar pelo sofrimento das lutas desse mundo, mas permanecer firme, testemunhando do Evangelho. Amém? Um terceiro ponto é o privilégio em sofrer e permanecer firme na fé. O privilégio em sofrer seria mais ou menos o que? Você pensar, eu tenho um privilégio em ter um carro novo, aí é uma benção, né? Mas você tem um privilégio em sofrer por Cristo, você tem o privilégio em sofrer por aquele que deu a sua própria vida em seu favor, você tem o privilégio de sofrer por aquele que comprou, aquele que te deu a salvação, aquele que te concede a salvação, ele te dá o privilégio de sofrer por ele mesmo. Por isso é um privilégio sofrer por Cristo, porque nós sofremos por aquele que sofreu por mim e por você. Cristo na cruz sofreu por mim e por você, por isso hoje nós somos salvos, por isso hoje nós podemos dizer que temos a vida eterna, por isso que para nós hoje é um privilégio sofrer por Ele, por isso nós temos esse privilégio, mas nós precisamos
permanecer firme na fé, nós não podemos desanimar, nós não podemos realmente se entregar nas primeiras dificuldades, na primeira luta, se entregar e desanimar, mas nós precisamos perseverar e continuar firme no Senhor. E Paulo considerava um privilégio por Cristo, e por causa da nossa natureza não consideramos um privilégio, porque nós, pela nossa natureza humana, nós iremos sempre buscar o quê? O privilégio é as coisas desse mundo, são as coisas boas, são os bens materiais. Isso é o que nós enxergamos como privilégio, como bênção, como herança do Senhor. Mas Paulo não. Paulo ele considerava um privilégio sofrer por Cristo, justamente por isso, porque Paulo ele entendia e ele tinha Cristo no centro do seu coração. Paulo ele vivia não por ele, mas ele vivia por Cristo. Como está escrito mais acima, observe aí no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Paulo fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque para ele, se ele morresse ali, ele teria a certeza de que estaria com o Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala que enquanto viver, ele irá viver por Cristo, ele irá viver para Cristo. Paulo ele tinha isso no seu coração. Paulo tinha essa convicção de que a vida para ele tinha que ser vivida de uma forma que realmente agradasse ao Senhor Jesus. Paulo ele não estava preocupado com as coisas desse mundo. Paulo não estava preocupado com os bens que ele poderia conquistar, mas ele estava preocupado se o Evangelho iria estar o quê? Sendo anunciado, se as boas novas estavam sendo anunciadas. Por isso que Paulo ele fala que é um privilégio sofrer por Cristo. Como seguidores fiéis de Cristo, em nosso sofrimento, nós iremos transmitir o Evangelho. Em meio ao nosso sofrimento, nós iremos transmitir, nós iremos testemunhar do Evangelho, onde muitas pessoas irão olhar para você e vão dizer: essa pessoa é um exemplo, por quê? Porque ela está sofrendo, mas ela não nega a sua fé. Ela está sofrendo, mas ela não nega o seu Senhor. E isso, irmãos, é um meio que nós temos de testemunhar, de transmitir o Evangelho para as pessoas. É em meio ao sofrimento, você continuar, perseverar testemunhando do Evangelho. Muitas vezes nós podemos pensar, irmãos, crentes que se encontram em hospitais. Quantos não se encontram em uma cama, em um leito de hospital, sofrendo, e muitas vezes, em meio ao seu sofrimento, outras pessoas estão sendo alcançadas. E isso é algo, irmãos, que nós devemos olhar para o nosso dia a dia, nós devemos olhar para as coisas que acontecem em nossa volta, nós devemos olhar para todas as oportunidades que nós temos para testemunhar do Evangelho, para realmente, em meio ao sofrimento, nós estar testemunhando e glorificando o nome de Deus. Nós não podemos perder as oportunidades. Como seguidores fiéis de Cristo, nós temos essa missão, em meio ao sofrimento, testemunhar do Evangelho. O sofrimento ele traz alguns benefícios. Ele traz um primeiro benefício, é que ele afasta nossos olhos dos prazeres terrenos. O sofrimento, aquele que tem Cristo no coração, em meio ao sofrimento, ele terá seus olhos afastados dos prazeres terrenos, mas ele irá olhar para o futuro, ele irá olhar para Cristo, ele não irá se preocupar com as coisas desse mundo. Um segundo fortalece a fé daqueles que suportam. Aquele que está sofrendo, ele terá a sua fé fortalecida. Por quê? Porque ele tem Cristo no centro, porque ele tem o quê? Ele tem a palavra como essencial da sua vida. Então nós aprendemos que é por meio de Cristo, é por meio da palavra que nós realmente iremos estar o quê? Firmes a permanecer na fé em meio ao sofrimento. Um terceiro ponto é servir como exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. Em meio ao sofrimento nós devemos servir como exemplo para aqueles que não conhecem a Cristo, ou até aqueles que conhecem e estão desanimados.
mas nós ser um exemplo em permanecer firme, não desanimar, mas buscar em Deus força e ajuda para enfrentar e passar pelas lutas. Nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida realmente para Cristo e não para nós mesmos. Quando nós sofremos por nossa fé, não significa que fizemos algo errado. Muitas vezes as pessoas têm o pensamento que quando está passando por um sofrimento, por alguma situação difícil, as pessoas acham que elas estão pagando por algum erro, por algo que ela cometeu, mas não é isso. Nós precisamos entender que em meio ao sofrimento, isso nós iremos testemunhar, nós iremos demonstrar para outras pessoas, nós iremos ser um exemplo para outras pessoas de que nós realmente estamos permanecendo na nossa fé, porque nós cremos no nosso Senhor, no nosso Salvador, que é Cristo Jesus. E isso é algo que nós precisamos estar realmente pego com Deus, buscando em Deus ajuda, buscando socorro em Deus, que nós possamos aprender com tudo o que Paulo tem aqui falado com aquele povo, com aquela igreja de Filipos, tem falado conosco, a permanecer firme e confiando que o Senhor estará conosco, nos ajudando e nos socorrendo. E Paulo, ele foi um exemplo diante das perseguições e todas as suas prisões, a permanecer firme. Paulo, ele no momento nenhum ele desanimou, mas ele continuou. Um outro exemplo que nós podemos ver de um homem de Deus, que ali ele continuou, ele foi até a morte, mas ele esteve em defesa do Evangelho, foi Estevão. Estevão, ele foi apedrejado até a morte, mas ele continuou firme na fé. Estevão, momento nenhum, negou a sua fé. Mas Estevão não negou a sua fé por quê? Porque ele era um bom homem? Não, porque ele realmente tinha no seu coração que a vida para ele só importava se fosse viver para Cristo. Ele vivia a sua vida em defesa do Evangelho, ele vivia a sua vida realmente para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é algo, meus irmãos, que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, aqui em Vila Moraes, no Brasil e no mundo, ela precisa entender que aqui nesse mundo ela tem que viver para Cristo. Ela não tem que viver simplesmente pensando no seu conforto, pensando nas coisas desse mundo, nos bens materiais, mas a igreja de Cristo, ela tem a missão de viver, para proclamar o Evangelho. A igreja de Cristo, ela aqui está nesse mundo, para que o nome do Senhor seja conhecido, para que o nome do Senhor seja glorificado, e nós podemos ver isso por homens que foram usados por Deus, onde morreram, onde entregaram a sua vida em defesa do Evangelho, onde entregaram a sua vida por Cristo, e mesmo correndo o risco de morrer, eles não desanimaram, mas eles perseveraram, eles continuaram firmes. E nós, quando pensamos em homens de Deus que sofreram perseguição, que sofreram consequências por causa do Evangelho, nós nunca podemos deixar de lembrar de Martinho Lutero. Eu já tenho assistido algumas vezes, 3 vezes eu já tenho assistido o filme dele, e quando eu assisto, hoje mesmo estava assistindo e eu vejo pessoas que morreram, que foram queimadas, por quê? Por causa de Cristo. Pessoas que morreram, foram queimadas por causa do Evangelho. Nós vemos, meus irmãos, que teve pessoas no passado, na história da igreja, que realmente elas viveram a sua vida de uma forma, com certeza, que agradou a Deus. Por quê? Porque eles morreram por Cristo, porque eles morreram, eles sofreram por Cristo, mas eles permaneceram firmes na fé. Uma pergunta que eu faço para você, pensar e refletir aí na sua casa: você está disposto a viver por Cristo, a sofrer por Cristo, a morrer por Cristo? Você está disposto? Responda para você mesmo. Mas pense, teve muitos que passaram, teve muitos que sofreram, teve muitos que morreram por Cristo, e hoje com certeza eles estão com Cristo.
Nós precisamos ter isso no nosso coração, ter essa convicção de, se for preciso, dar a vida em defesa do Evangelho. Se tiver que dar a vida por Cristo, eu irei dar. Meus irmãos, não é fácil, mas Deus é quem nos ajuda, Deus é quem nos fortalece. Por isso é que nós devemos pensar e entender a importância da igreja estar unida em um só espírito, para que juntos possam lutar pelo Evangelho, para que juntos possam enfrentar as lutas, as dificuldades desse mundo. Tudo que tiver que ser enfrentado, a igreja esteja unida para enfrentar e passar por essas lutas, para que assim ela possa permanecer firme na fé, para que nenhum irmão, nenhuma irmã venha desanimar, venha desistir, mas que todos estejam juntos do início ao fim, que todos estejam juntos até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Pois esse deve ser o nosso propósito. Devemos estar unidos em um só propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Nós devemos ter isso nos nossos corações, por causa que quando nós pensamos que a igreja no Brasil, tendo a liberdade que nós temos no Brasil, a igreja não tem feito, não tem cumprido com a sua missão, que é anunciar a palavra, que é anunciar as boas novas. Quando nós olhamos para um contexto totalmente afastado e totalmente distante da gente, um exemplo mesmo, muita gente quando fala em contexto de dificuldade, de lutas espirituais, na proclamação do Evangelho, as pessoas falam que Nordeste, mas as pessoas devem olhar, sabe para onde? Regiões que estão muitas vezes tão próximo da gente que a gente nem imagina, e pessoas estão sofrendo. Existe pessoas sofrendo não por Cristo, mas porque não tem Cristo. Existe pessoas sofrendo porque não tem Cristo, mas também não tem quem anuncie a Cristo. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. Nós precisamos entender que a missão da igreja é essa, é anunciar Cristo àqueles que não o conhecem. Nós precisamos estar sensível à voz de Deus para obedecer àquilo que Ele tem nos mandado fazer. Quantas vezes tem pessoas ao nosso lado no ônibus, ou no carro, ou no Uber, e muitas vezes a pessoa está precisando, a pessoa necessita de Cristo e você não fala de Cristo. Quantas vezes você está na rua, encontra um morador de rua, muitas vezes necessitando conhecer a Cristo, e você não fala de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, estar sensível, nós precisamos estar aproveitando todas as oportunidades para anunciar a Cristo. Nós precisamos ter isso nos nossos corações, é um coração obediente, obedecer ao que o Senhor tem nos mandado fazer, proclamar o Evangelho. Para concluir, a verdadeira igreja de Cristo, ela sempre estará unida em um só propósito, glorificar o nome dEle. Ela sempre estará unida nesse único propósito, que é o quê? É o nome do Senhor ser conhecido por todos os povos, nações e tribos. Quando nós pensamos no nosso Brasil, existem tribos indígenas que não conhecem, não têm acesso ao Evangelho. Quando nós pensamos que o Evangelho no Brasil, ele é acessível em todos os lugares, estamos enganados. Existem tribos indígenas na Amazonas, no norte do nosso país, que não conhecem a Cristo, e nós, meus irmãos, simplesmente estamos vivendo uma vida como igreja, acomodado no nosso conforto, nos nossos assentos. Mas Paulo aqui, ele deixa bem claro, ele recomenda a igreja do Senhor Jesus Cristo a estar firme, a permanecer firme, para que assim nós possamos passar por esse sofrimento, sofrer por Cristo, anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho. Nós precisamos estar firmes no Senhor, para que nós possamos alcançar essas tribos indígenas que não conhecem a Cristo, se é indo, se é orando, se é enviando oferta, mas nós precisamos ter os nossos corações voltados para viver para Cristo. Quando nós temos os nossos corações realmente
voltados para viver para Cristo, nós iremos fazer alguma coisa. Nós iremos dobrar os nossos joelhos e orar por essas tribos, orar por essas pessoas, esses povos que não conhecem a Cristo. Se você não sabe, em São Paulo, se alguns conhecem o surdo, a língua brasileira de sinais, o surdo, existe milhares de surdos que não conhecem a Cristo. Eu não sei exatamente o percentual, mas é muito. E existe o quê? Existe uma grande dificuldade de igrejas que não têm intérprete para conversar, para anunciar a Cristo para essas pessoas. O que a igreja de Cristo aqui em Vila Moraes, em São Paulo, no Brasil, tem feito para alcançar os surdos? O que a igreja de Cristo tem feito para que esse surdo, para que essas tribos, essas pessoas que não conhecem, venham conhecer a Cristo? Meus irmãos, a nossa missão, primeiramente, é clamar a Deus para que Ele levante homens e mulheres, que Ele dê recurso para que nós possamos investir em pessoas para estudar, para transmitir o Evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas conheçam o Senhor. Então, meus irmãos, a igreja unida é uma igreja forte, é uma igreja que ela irá realmente ter esse privilégio de sofrer por Cristo e permanecer firme na fé. A igreja unida em Cristo Jesus, em um só Espírito e um só propósito, ela irá passar pelo sofrimento e permanecer firme na fé. Que nós possamos realmente confiar no Senhor e esperar nele, que Ele assim venha nos dar força e nos ajudar a testemunhar, a anunciar a sua palavra para todos os povos, nações e tribos. Amém? Baixe sua cabeça e oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este dia de hoje, pela tua palavra, Senhor, nós agradecemos, porque, ó Pai, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. O Senhor, Pai, é um Deus de amor, Pai, é um Deus que nos alcançou, Pai, mesmo nós sem merecermos, mas o Senhor nos alcançou com graça, com amor. O Senhor, Pai, nos resgatou, Pai, do poder das trevas. O Senhor, ó Deus, nos transportou para a tua maravilhosa luz, Pai, onde hoje, ó Deus, nós vivemos, Pai, não para nós mesmos, mas nós buscamos viver para ti, Senhor, viver para Cristo, Pai. Senhor, esse é o desejo, Pai, do meu coração, que eu, Pai, que cada irmão e irmã que aqui está, que venha ter no seu coração, Pai, este desejo, Senhor, de viver para Cristo, de viver, Senhor, de uma forma que realmente agrade ao Senhor, testemunhando, Senhor, do Evangelho, Pai, anunciando, ó Deus, as boas novas, ó Pai, para que todos os povos, nações e tribos, Pai, sejam alcançados pelo Evangelho, que todas as pessoas, ó Deus, conheçam a Cristo, que assim, ó Deus, o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus, a permanecer, Pai, firmes, ó Pai, em meio ao sofrimento, não desanimar, mas perseverar, Pai, confiando no Senhor e esperando no Senhor, ó Deus. É em nome de Jesus, amém.